Então vamos lá, pessoal. Hoje na aula do dia 16 de 4 de 2020, da disciplina de Sistemas Operacionais, da turma 855, nós vamos estar falando aqui sobre gerência de processador, né? Então, como eu estava dizendo aqui, a gente vai explicar alguma terminologia, né, algumas classificações referentes ao gerenciamento de processador, para que a gente possa, nas próximas aulas, conseguir entender alguns conceitos que a gente vai estar passando, e mais especificamente os algoritmos de escalonamento, que é o próximo tópico que a gente vai estar abordando. Tá legal? Então vamos lá. Ele coloca aqui, ó, na gerência de processador, as funções básicas desse módulo do sistema operacional é o seguinte: lá a gente tem a política de escalonamento, que a gente já comentou na aula da semana passada, quando a gente falou de mudança de estado. A gente comentou sobre a existência de um módulo chamado de escalonador, que era o responsável por fazer o quê? Fazer a escolha, a partir de um determinado critério, né? Fazer a escolha do processo que seria o próximo a ocupar a CPU. Nós vamos ver isso nitidamente a partir da próxima semana. Tá legal? E tem algumas funções básicas, né? Essa política de escalonamento, que é o quê? Manter a CPU ocupada a maior parte do tempo. Isso a gente já até comentou desde os primeiros dias de aula, que o nosso grande objetivo é fazer o melhor uso possível do nosso processador. O segundo é balancear o uso da CPU entre vários processos, não deixar que um processo só detenha o uso dessa CPU. Privilegiar a execução de aplicações críticas, que seria o quê? Nessa forma da gente privilegiar, a gente consegue garantir que não vai ter um único processo que vai ocupar uma determinada CPU e esquecer dos outros processos que têm maior prioridade. Então, com alguns critérios de escalonamento que a gente vai falar a partir da próxima semana, a gente vai ver que tem alguns critérios que chegou um processo de maior prioridade, automaticamente ele para aquele processo de menor prioridade e deixa aquele processo de maior prioridade assumir a CPU. Tá? E o grande objetivo final, que é justamente oferecer o quê? Tempo de respostas razoáveis para os usuários, para que os usuários se sintam assim, atendidos, né, com relação a desempenho, com relação a tempo de resposta. Tá legal? Então, esses são os objetivos principais aí do módulo de gerência de processador. Então, vamos lá. Nós vamos passar agora a falar de algumas classificações, para a gente entender alguns conceitos que a gente vai falar lá na frente. A primeira classificação que ele mostra para a gente é a classificação de processos, né? São os tipos de processos, que podem ser classificados como tipo de processo do tipo CPU-bound e um processo do tipo I/O-bound. Vamos tentar entender o que cada um deles o que cada classe dessa define, né? Então, a classe do tipo CPU-bound apresenta processos, né, que tem uso intensivo de CPU e realiza pouca operação de entrada e saída. E o processo do tipo I/O-bound é o contrário. São processos que são orientados à entrada e saída e realiza, com isso, muitas operações de entrada e saída. Consequentemente, o que acontece? Ele fica pouco tempo na CPU. Vamos ver um exemplozinho que eu coloquei aqui, para ver se a gente consegue entender melhor isso. Deixa eu só descompartilhar essa tela para compartilhar outra. Vê se vocês estão enxergando a minha tela do Paint aí. Sim, sim. Sim? Então, olha só, eu estou utilizando o Paint aqui com um outro recurso para tentar facilitar essa dinâmica da aula de hoje. Vocês depois, no final, eu vou pedir para vocês me darem um parecer aí, o que vocês acharam. Porque no Word, como a gente usou na semana passada, para eu fazer esse tipo de tarefa que a gente vai fazer hoje, estava bem difícil. Então, eu vou ver se... aqui pelo Paint, para mim, na aula dessa semana ficou mais fácil, mas eu queria saber para a interpretação de vocês, para o entendimento de vocês, aí se vai ficar bacana no final. Tá legal? Mas vamos lá. Olhando só esse enunciado que está aqui, eu vou destacar aqui o enunciado só para vocês poderem entender do que eu vou estar falando. Tá legal? Esse enunciado que está aqui, ó, destacado em vermelho. Ver se vocês conseguem enxergar aí. Sim? Sim, sim. Olhando para esse enunciado que está aqui, eu tenho o seguinte: 4 processos com seus respectivos tempos de processamento aí, né? 10 unidades de tempo, 5 unidades P2, 10 unidades de tempo P3 e 5 unidades de tempo P4. É um
um critério de escalonamento aí de tempo compartilhado com quantum igual a 5. Então, cada processo pode fazer só de 5 em 5. Então, observa aqui o seguinte, se nós olharmos P1 ele tem 10 unidades de tempo. Então, como ele não vai fazer nenhum tipo de acesso a dispositivo de entrada e saída, como no caso de P2, então veja que essas 10 unidades de tempo ele vai passar dentro da CPU, tá certo? Mas quando a gente olha o P2, a gente percebe que o P2 ele vai ficar só 5 unidades de tempo dentro da CPU, mas olha aqui a quantidade de tempo que ele vai passar fazendo acesso a um dispositivo de entrada e saída. Olha a diferença aqui. Ó. Isso aqui é o que ele vai passar executando, isso aqui é o que ele vai passar fazendo o quê? Um acesso a dispositivo de entrada e saída, um dispositivo de I/O, como a gente chama, né? Então, se a gente reparar esses dois processos aqui, eu posso dizer que o P1 é um tipo do processo CPU bound, porque ele passa a maior parte do tempo dele acessando a CPU, e o P2 é um tipo de I/O bound, porque ele passa mais tempo acessando o dispositivo de entrada e saída do que efetivamente dentro da CPU. Tá legal? Então, essa classificação aí é justamente para a gente ter um tratamento diferenciado desses processos um pouco mais à frente. Tá legal? Eu vou mostrar para vocês que para alguns critérios de escalonamento, para tipos de processo CPU bound, ele é mais apropriado, e alguns critérios de escalonamento para tipos de processo I/O bound, ele é mais apropriado. Tá legal? Ficou claro aí? Vocês conseguiram identificar a diferença entre eles? Sim ou não? Sim. Sim. Legal. Então vamos voltar lá no nosso slide. Então tá aqui, essa representação que a gente falou lá. Seguindo, ele entra aqui no primeiro critério de escalonamento, que ele chama aqui de throughput. Uma tradução assim, num termo mais próximo, aí seria a vazão. O que é a vazão? Ele representa o número de processos executados em um determinado intervalo de tempo. Quanto maior o throughput, maior o número de tarefas executadas em função do tempo. E existe aí uma meta, né, de maximizar esse throughput na maioria dos sistemas. Quanto mais processos eu conseguir terminar em um instante de tempo, maior é meu throughput e claro que isso acaba sendo mais interessante para o usuário. Então vamos exemplificar isso lá naqueles dois modelos que a gente estava falando para ver se fica mais fácil de vocês visualizarem isso lá. Vamos lá. Vamos voltar naquele Paint lá. Então tá aqui, eu vou fazer esses dois aqui junto com vocês e depois a gente vai tentar representar esse throughput, a diferença de throughput entre eles. Então esse primeiro aqui, ó, deixa eu assinalar ele aqui de vermelho, que é o que a gente vai estar fazendo, tá legal? Então nós vamos fazer a representação desse aqui. Vamos lá, eu tenho aqui 4 processos, 10, 5, 10 e 5, com tempo compartilhado igual a 5, sabendo que P2 vai fazer uma impressão aqui no tempo 4, que vai durar até 10 unidades de tempo. Vamos ver como é que ficaria a representação disso aqui no gráfico. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Esse aqui é o meu P1, tá legal? 5 unidades de tempo, tá aqui a representação de P1. Depois, quando ele só faz 5 unidades de tempo, respeitando esse quantum aqui. Apesar dele ter 10 unidades de tempo, ele só vai fazer 5 P1 porque só está destinado para ele no máximo 5 unidades de tempo. Depois vem P2, que é o próximo processo. P2, o que acontece com o P2? Ele vai fazer uma impressão a partir do tempo 4. Então, ele entra aqui em execução. Vamos representar aqui P2. Ele entra em execução, só que ao invés de fazer as 5 unidades de tempo, ele só vai fazer 4 unidades de tempo. Então, é o que a gente vai estar representando aqui. Ó. Então, vamos lá. Deixa eu botar só o texto aqui para a gente saber. Aqui eu parei com 5 unidades de tempo. E aqui eu vou parar com quantas unidades de tempo? P2. Quem é que pode me ajudar aí? 9. Hein? 4. Não. Eu já fiz 5. Eu vou fazer mais 4. Ele vai até quando? 9. 9. Maravilha. Então eu vou parar aqui. Estou falando 9, aí. Então tá aqui, ó. Deixa eu só alinhar aqui direitinho. É porque você já tinha feito 5. Ele entrou e a gente tinha falado 5. Aí com mais 4, 9. Com mais 4 ele vai até 9. Tá legal? Então tá aqui o 9. Todo mundo entendeu isso aí?
Beleza. Então vamos lá. Seguindo aqui, vamos para P3. P3 vai fazer quantas unidades de tempo? 10. Não, olha, não esqueça do quantum aqui embaixo. Ó. No máximo que ele pode fazer são de 5 em 5. Então vamos lá, P3 vai fazer mais 5 unidades de tempo. Vamos representar P3 aqui, ó. Já com uma área um pouquinho maior, porque ele está fazendo as suas 5 unidades de tempo. E aí ele vai até quando? P13. Não, 14. Até 14, maravilha. Beleza. Vamos lá. P4 vai fazer quantas unidades de tempo? 5. Ele vai fazer as 5 porque o limite é justamente o tamanho do processo, né? Então tá aqui, P4 fez as suas 5 unidades de tempo. Então P4 vai estar terminando em 19. Vamos lá. Ele foi Mas aqui. eu não entendi isso aí, não. Só volta um pouquinho ali atrás, que eu também não entendi a parte de trás ali, Sobral, por favor. Vamos lá. De 5 para chegar, de 9 para chegar. Até 9 eu entendi ali, aquela parte. Isso. Então, olha aqui, ó, vamos seguir a sequência aqui. Deixa eu pegar aqui a setinha aqui para ver se fica mais fácil. Ó, primeiro nós exemplificamos isso aqui, né? Representamos P1. P1 não eram 10 unidades de tempo, eu coloquei aqui, ó, somente 5, que foi aqui até o 5, fazendo P1. Aí depois nós vamos para P2. P2, ele para no tempo 4 porque ele vai fazer uma impressão. Então ele só faz 4 unidades de tempo. Depois ele passa aqui para P3. Ó. O próximo processo é P3. P3 não eram 10 unidades de tempo? Só que ele só pode fazer 5. Então o que ele fez aqui do P10? Ó? Do P10, desculpa, do P3. De 9 a 14, ele completou aqui, ó, 5 unidades de tempo referente a P3. Depois ele vai para P4, não são 5 unidades de tempo? Vai de 14 até 19. Então vamos representar aqui o 19, que seria quando ele está terminando o P4. Vê se vocês conseguiram entender. Entendi. Então olha só. Na primeira você fez 5. Sim. Aí na segunda você fez 4. Aí você somou. O que eu não entendi é que da terceira você não somou. Claro que eu somei, ó. De 9 a 14 eu não somei 5? Não, olha só, você somou no geral. Sim, mas eu estou somando no geral. Não, a cada um que eu faço, eu vou somando no geral. Ó, esse aqui foi 5, somei 4, foi para 9, somei 5, foi para 14, somei 5, foi para 19. Todos eles eu somo no geral. Não tá certo, eu confundi aqui outra coisa. Desculpa, porque eu pensei no 10 ali. Não, tranquilo, isso aí, eu compreendo. Isso aí, olhando no quadro presencial já é difícil de vocês acompanharem, olhando aqui, então, assim, distante, já é um pouquinho mais complicado. Mas vamos devagar, a gente vai bem devagarinho para vocês poderem entender. Tá legal? Então, nós fizemos uma primeira passada. Nós temos agora que voltar para poder concluir os processos, né? Então, vamos lá. P1, ficou faltando quanto para P1 conseguir concluir aqui? 5. Mais 5 unidades de tempo. Então, vamos voltar no P1 aqui e vamos fazer mais 5 unidades de tempo de P1. Que aí agora ele vai de... Espera aí, que eu não representei aqui o retângulo. Vamos lá. Então ele vai de 19 até quando para poder terminar? 23, 24. 24, maravilha. Então aqui no tempo 24, a gente terminou aqui o processo 1. Tá legal? Vamos lá, agora processo 2. Quanto é que ficou? Vamos primeiro ver se o processo 2 terminou a impressão? Em que tempo vocês acham que o processo 2 terminou sua impressão? Olha para o gráfico e me diz aí. No 19. No tempo 19, maravilha, perfeito. Olha aqui, ó. O processo 2 executou de 5 a 9. Aqui no tempo 9 ele entra para fazer a impressão. Então, olha, essa impressão dura 10 unidades de tempo. Então ele vai de 9 até 19, fazendo o quê? Uma impressão. Então, só para a gente poder dar uma recordada da aula passada, no tempo 9 ao 19, o processo 2 vai estar em que estado? Terminado. Hein? Terminado? Não, terminado não, ele ainda vai voltar. Ainda falta uma unidade de tempo para ele terminar. Ele vai estar em espera e no tempo 19 ele fica pronto. Maravilha. Quem falou isso para poder ouvir aí? Eu, Miguel. Ô, Miguel, fala um pouquinho mais alto para os seus colegas escutarem. É que o meu microfone é baixo. E se eu falar muito alto, eu acordo a minha mãe.
Ah, então tá. Então vou repetir o que o Miguel falou aí, ó. Ele falou que no tempo 9, do tempo 9 ao tempo 19, ele vai ficar no estado de espera, justamente por ele estar acessando um dispositivo de entrada e saída. E a partir do tempo 19, esse processo volta para quê? Volta para o estado de pronto, para ele concorrer novamente ao uso da CPU. Dá uma olhada aí e vê se todo mundo entendeu. Parabéns aí, Miguel, certinho. Sim, entendi. Todos Sim, entenderam aí? sim, perfeito. Sim? Maravilha. Então vamos seguir aqui. Passamos já de P1. Quanto ficou faltando para a gente terminar de P2 mesmo? Uma unidade de tempo. Então vamos lá, vamos tentar representar essa uma unidade de tempo aqui, ó, do P2. Aqui, P2. Deixa eu botar ele mais estreitinho aqui. Que vai de 24 a 25. Eita. Sobral, na próxima vez que você for fazer o slide, aí tu bota em cor, aí quando a gente olhar para o gráfico aqui, a gente olha lá para a cor do gráfico lá, vai ficar mais fácil para entender. Ah, tá legal. Não, eu vou botar a cor aqui. Se olhar na aula lá, a gente não vai entender. Pô, isso aqui é quem? 1 ou 2 ou 3 o gráfico. Eu vou colocar aqui para vocês poderem entender. Só um minutinho. Peraí, deixa eu ver aqui que agora eu me perdi. Ah, tá. Eu tenho que colocar aqui o 25. Para a gente saber que ele terminou aqui no 25. Isso, mais uma unidade. Então aqui, P1 terminou, P2 terminou aqui no 25. P3 ainda tem algo a ser executado? Sim ou não? Tem mais 5 unidades de tempo ainda. Tem ainda 5 unidades de tempo. A gente não fez só 5 dele aqui, ó, de 9 a 14. Então ainda tem mais 5 unidades de tempo para ele poder ser concluído. Então vamos lá. Ó. Vou pegar aqui. Esse aqui é P3, que vai de 25 até o 30. E a gente fecha os processos aqui. Legal? Então, isso seria aí uma representação de tempo compartilhado. De repente, para ficar mais fácil, como o Márcio pediu, vamos só destacar aqui. Ó. Esse aqui é o processo 1, esses dois pedaços do processo 1. Vamos colocar aqui um amarelinho para o processo 2. Isso aqui vai ser, esse azul aqui vai ser o processo 3, que começa aqui e termina aqui. E o branquinho aí fica como o processo 4. Tá legal? Beleza. Todo mundo conseguiu identificar aí? Ficou legal? Uhum. Sim, sim. Maravilha. Vamos fazer o do lado agora para a gente poder verificar a diferença entre eles. Aqui do lado eu tenho os processos com a mesma sequência aqui de tempo, tá legal? E aqui eu estou colocando eles da seguinte forma, ó. Os processos são do tipo SJF. A gente vai falar sobre o que vem a ser esse critério, mas de uma forma assim bem superficial, ele vai pegar os processos todos no estado de pronto e vai colocar eles em ordem crescente. Então, dos processos menores para os processos maiores. Então, vamos lá. Seguindo aí, como é que a gente ordenaria esses processos? Quem seria o primeiro processo aí a ser executado? Nesse caso, Sobral, só uma pergunta. Ele vai acompanhar as 5 unidades de tempo? Como é que é? Lá naquele lá, a gente estava acompanhando a tempo compartilhado de 5 unidades. Sim. Não, aqui não tem tempo. Esse não tem tempo. Veja que aqui embaixo ele não tem quanto. Ele vai fazer o processo inteiro. E tem que ser na ordem... ordem crescente, do menor processo para o maior processo. Ah, então vai começar... Quem vai começar aí? P2 e P4. Não, aí, veja bem, aí já tem... pelo P4 por causa das unidades de tempo de espera dele fazendo a impressão, né? Não, P2 aí não tem impressão, não. Ah, tá. Quem começaria aí? P2? P2. Por que P2? Existe uma regra aí de desempate. Sempre que tiver dois ou mais processos com o mesmo tempo, o escalonador sempre leva em consideração o quê? A ordem de chegada dos processos. Quem chegou primeiro não foi P2? Então ele está aqui com o mesmo tempo do que P4, né? Eles são idênticos. Então quem é que vai assumir primeiro é P2, porque P2 chegou primeiro que P4. Tá legal? Então vamos fazer essa representação aqui. Ó. Vamos começar aqui com P2. Deixa eu só trocar a cor. Então tá aqui. Vamos fazer a representação de P2 primeiro, que vai fazer suas 5 unidades de tempo.
Vamos colocar aqui as 5 unidades de tempo de P2. P2 começou e terminou aqui em 5. Né? Depois, qual é o próximo lá? A gente representar? P4. P4, maravilha. Então vamos começar P4 aqui de cima. Para ficar bem claro aqui o que a gente está fazendo. Opa. Peraí que ele ficou muito estreitinho. P4, também 5 unidades de tempo aqui, que vai terminar no tempo 10, não é isso? Vamos botar aqui tempo 10, P4, ok? Legal, qual é o próximo aqui que a gente vai fazer agora? P1 pela P1, né? pela regra. Considerando a ordem de chegada, P1 é o próximo processo. Então vamos lá. Vamos entrar aqui. Cadê? É hora que eu me perco aqui no pente. Vamos lá. P1 está aqui. P1 são quantas unidades de tempo? 10. 10. Então ele vai até quando aqui? 20. Vai até 20. Maravilha. Então P1 acabou aqui em 20. E depois vem quem? P3, que vai de 20 até quanto? 30. 20 até 30. Então vamos representar aqui no meio P3. P3 está aqui de 20 até 30. Vamos colocar aqui a representação. 30. Tá legal? Então essa aqui é a representação dos nossos processos. Então vamos lá. P2 a gente colocou ali de amarelinho, né? Vamos botar aqui as mesmas cores para a gente poder identificar. P4 a gente deixou branco, P1 a gente botou vermelho e P3 a gente colocou o azul. Tá? Estão representados aqui os processos. Vê se todo mundo entendeu esse modelo que a gente fez aí. Tranquilo? A diferença entre eles, sem problema? Agora vamos lá. A diferença entre eles só a questão mesmo de você saber quem vai vir primeiro, no caso a prioridade ali. Isso, isso aí. Uma outra diferença também bem significativa é que um tem o quantum e o outro não tem. O outro vai fazer de forma sequencial todo o seu processo. Tá legal? Então vamos lá. Vamos ver agora o conceito de throughput, de vazão em cima desses dois modelos que estão aí. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou fazer uma marcação aqui para vocês poderem enxergar. Eu vou fazer uma linha aqui. Cadê? Tá. Deixa eu botar aqui numa cor que a gente não usou. Essa cor aqui, por exemplo. Vamos pegar aqui no tempo 20. Aqui, vou fazer uma linha no tempo 20. Vamos supor que aqui é o meu tempo 20. Tá legal? E vamos olhar aqui no tempo 20. Nesse caso aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer a linha direitinho aqui. Retinho. Isso aqui vai estar no tempo 20 também. Eita. Coordenação motora aqui tá difícil, hein? Tá aqui o tempo 20. Deixa eu só botar aqui no tempo 20 certinho. Então vamos lá. Vamos pensar aqui o seguinte, ó. No tempo 20, nesse gráfico aqui, quantos processos eu consegui concluir? Concluir, tá? Vamos lá. Isso. Somente um. Qual foi o processo? P4. Então, minha vazão aqui, até o tempo 20, foi de quê? De um processo. Olhando aqui do lado, nesse gráfico aqui do lado, que eu vou agora marcar ele aqui com uma outra cor para a gente poder identificar. Ó, o gráfico aqui que está destacado aqui com verde. Tá? Quantos processos eu consegui terminar até o tempo 20? 3 processos. Tá legal? Então, a minha vazão nesse que está destacado em verde é maior do que a vazão no que está destacado aqui em preto. Tá legal? Veja, são os mesmos processos, com as mesmas quantidades, só mudou o quê? O critério de escalonamento que eu usei, e isso já gerou uma vazão diferente entre eles. Tá legal? Todo mundo conseguiu enxergar isso aí? Uhum. Sim? Conseguimos entender o conceito de vazão? Maravilha. Então vamos voltar lá para o nosso slide, para a gente passar para o próximo critério. Opa, peraí que eu não compartilhei para vocês.
Então vamos lá, throughput, vazão, nós já passamos, vamos para o próximo, que é o tempo de processador. Esse é mais fácil para a gente identificar, tá lá, ó. É o tempo que um processo leva no estado de execução durante o seu processamento. As políticas de escalonamento não vão influenciar nesse tempo de processador. Vamos voltar lá no nosso exemplo, só para a gente poder ver o que é esse tempo de processador. Esse tempo de processador está escrito no próprio enunciado, normalmente. Está aqui, ó. Quer ver? Ele coloca lá o que é esse tempo de processador já no enunciado. Professor, eu acho que parou de compartilhar a tela. Ah, voltou. Vê se foi agora. Voltou? Então tá aqui, ó. No exemplo tá lá, ó. P1, qual é o tempo de processador de P1? 10 unidades de tempo. É o tempo que ele vai gastar para ser executado dentro da CPU. Por exemplo, nesse critério que a gente utilizou aqui de tempo compartilhado, quanto tempo ele ficou dentro da CPU aqui? Ó? 5 mais 5, 10 unidades de tempo. Nesse outro modelo, a gente já está utilizando outro critério de escalonamento. Quanto tempo P1 ficou dentro da CPU? De 10 a 20, 10 unidades de tempo. Então, independente do critério de escalonamento que a gente use, esse tempo de processamento nunca vai mudar. O tempo de processamento é fixo. Ele é, na verdade, definido por quê? Pelo código do seu programa, pelo código daquele processo ou daquela aplicação que está gerando o processo. Então, isso não vai variar, independente do critério de escalonamento que a gente venha utilizar. Aqui eu estou usando, tá vendo? Tempo compartilhado e estou utilizando o SJF. Veja que o tempo de processamento de P1 não muda em hipótese alguma. Tá legal? Então, é isso que ele vem dizendo lá no slide para a gente. Compartilhar de novo aqui o nosso slide. Vamos agora para o tempo de espera. O tempo de espera, na verdade, é um dos mais complexos para a gente conseguir enxergar. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. E a partir desse tempo de espera aí, as outras coisas que vêm depois são bem mais tranquilas. Tá legal? Então vamos tentar, vamos voltar lá no nosso exemplo desse tempo de espera. Ah, peraí que eu esqueci de ler, né, com vocês. Vamos voltar aqui para a gente ler e saber do que a gente vai estar falando. Olha aqui, ó. O que é o tempo de espera? É o tempo total que um processo permanece na fila de pronto ou na de espera por recursos. Então aí está a grande dificuldade do tempo de espera. É a gente conseguir ter na cabeça que o critério de cálculo do tempo de espera envolve o tempo que o processo ficou no estado de pronto e também que ele ficou no estado de espera. Então a gente acaba pensando assim, tempo de espera é o estado de espera, não é? É somando o tempo que ele está no estado de pronto mais o tempo que ele ficou no estado de espera, isso vai definir o tempo de espera do processo, que é justamente o tempo que ele não está em execução. Tá legal? E ele diz aqui que a redução desse tempo de espera é sempre desejado na maioria das políticas de escalonamento. Ok? Então, a gente consegue identificar isso aí melhor. Tarará. Então vamos lá. Todo mundo está enxergando aí? Uhum. O exemplo? Então vamos lá. Sim, sim. Vamos fazer esse daqui, que esse aqui é mais complexo, e eu acho que a gente cobre todas as possibilidades. Vamos lá. P1. Vamos pegar aqui em P1. Olha, a gente tem que partir do princípio que todos os processos vão estar prontos nesse tempo zero aqui. Então ele parte daqui do tempo zero, vou fazer uma marcaçãozinha aqui para vocês poderem ver. Ó. Aqui no tempo zero, né? Onde eu estou botando essa bolinha vermelha aqui, todos os processos estão prontos. Então, eles vão começar, a partir dali, entrar na concorrência do uso da CPU. Então, vamos lá. O primeiro que entrou em execução foi P1. Então, P1 começou a sua execução, parou no tempo 5 e só volta no tempo 19. Do tempo 5 ao tempo 19, o processo ficou em que estado? O processo 1. Tempo de espera? Não. Cuidado para a gente não confundir isso. Ele foi buscar algum recurso de entrada e saída? Não. Como ele não foi, ele não entra no estado de espera. Ele vai para o estado de pronto. Então, no caso aí, esse processo está no estado de pronto, esperando novamente a sua vez para ele poder ser executado. Todo mundo conseguiu visualizar isso ou não? Uhum. Sim? Tranquilo? Então, vamos lá. Ó.
Então, aqui, ó, de 5 a 19, vou fazer a marcação aqui. Vamos botar aqui numa linha verde, um pouquinho mais grossa, para deixar destacado. Olha aqui, ó. De 5 até o tempo 19, o processo... Ih, peraí que entrou um outro desenho aqui. Eu ia botar a linha, botei um círculo. Aqui, ó. Do tempo 5 a 19, o processo 1 ficou o quê? No tempo de pronto. Depois ele entrou em execução no tempo 19 e foi até o tempo 24, acabou aqui no P1. P1 acabou aqui, ó. Beleza? No tempo 24. Então, quanto tempo ele ficou no estado de pronto? 14 unidades de tempo, não é isso? Então, 14 unidades de tempo. Vamos gravar aqui em cima. Ó. P1 ficou, vou escrever aqui, ó, 14 unidades de tempo. Esse verdinho que eu vou deixar aí, eu estou dizendo que é o tempo de espera dele. Então, olha, o que a gente definiu lá? O tempo de espera de cada processo é o tempo que ele ficou no estado de pronto, mais o tempo que ele entrou no estado de espera. P1 não entrou no estado de espera, porque ele não foi buscar nenhum dispositivo de entrada e saída. Então, automaticamente, ele só vai contabilizar esse estado de pronto aí. Tá legal? Todo mundo conseguiu ver? Então, o tempo de espera de P1 é 14 unidades de tempo. Vê se todos conseguiram enxergar isso. É importante que vocês enxerguem e consigam entender. Ficou claro? Sim, sim. Então vamos lá, vamos para P2. P2 executou aqui. Ó. P2 estava quanto? Ele não estava na situação de pronto aqui no tempo 0? Só que ele só conseguiu começar a sua execução no tempo 5. Então vamos fazer uma marcação aqui para P2. Ó. P2 ele ficou no estado de pronto entre o início e o tempo 5. Então aqui ele já tem 5 unidades de tempo. E depois ele ficou no estado de espera daqui até o tempo 19. Tá certo? Que era o tempo que ele estava fazendo a sua impressão. E depois ele entra no estado de pronto daqui até voltar a sua execução. Deixa eu fazer a marcação aqui. Então vamos totalizar aí. Quanto tempo P2 ficou no estado de espera? 4 unidades? Como? 4? Porque Não. aqui tem um intervalo. Esse intervalo aqui é o quê? Do então, amarelo. Aqui. O amarelo é a execução de P2. P2, né? Isso, é quando ele estava executando. Então, olha aqui. Ó. Aqui ele ficou, vou marcar aqui para vocês poderem ver. Ó. Aqui ele ficou 5 unidades de tempo. Sim. No estado de pronto. E aqui ele ficou mais quanto? Ó, de 9 até 24 são quanto? Não são 15 no total? Então ele ficou aqui, ó, 15 unidades de tempo. Somando essas duas, quanto é que P2 ficou? 20 unidades de tempo. No tempo de espera. Tá legal? Vê se todo mundo conseguiu enxergar aí e entender. No caso de P2, ele está somando efetivamente estado de pronto e estado de espera. Vê se todo mundo enxergou isso. Não entendi. Entendeu? Então vamos lá. P3, para a gente fechar aqui. Ó. P3. Ó. P3 ficou 9 unidades de tempo aqui esperando para ele começar a ser executado. Então aqui, ó, ele está no estado de pronto, essas 9 unidades. Então vamos botar aqui, 9. E depois ele ficou de 14 até 25. Então vamos lá. Ó. 14 até 25. Espera aí que não entrou o desenho. Vou fazer a representação aqui. 14 até 25. 14 até 25 dá quanto? Dá 11, né? Então ele ficou aqui 11 unidades de tempo. Cadê? Vamos botar aqui. Ó. 11 unidades de tempo. P3 ficou. Somando agora, ó, 9 mais 11 dá quanto? 20. 20 unidades de tempo. Então vamos botar aqui, ó, 20 unidades de tempo que P3 ficou no estado de espera.
é o tempo de espera, mas ele, na verdade, ficou no estado de pronto até aqui e depois no estado de pronto daqui a aqui. Por quê? Ele não entrou no estado de espera porque ele não foi fazer nenhuma impressão, não foi fazer nenhuma leitura, nenhuma gravação. Tá legal? Vamos para P4 agora para a gente poder fechar. P4 é o quê? 5 unidades de tempo. P4 ficou quanto tempo aqui no estado de pronto, esperando para ele poder ser executado? Vamos lá. Ficou daqui até aqui. Quanto tem aqui no total? 14, né? 14, maravilha. Então ele ficou aqui com 14 unidades de tempo, esperando para ele poder ser executado. Ok? Tranquilo? Todo mundo entendeu os seus tempos de espera aí? Sim? Agora vamos lá, vamos só voltar no slide rapidinho. Eu estou vendo que o nosso tempo está acabando, mas vamos aqui para a gente poder fechar e não deixar essa pendência para a semana que vem. Mesmo que a gente passe uns 2 minutinhos aqui. Deixa eu só compartilhar o slide de novo, que isso está dentro do exemplo que a gente está falando, aí a gente já mata logo tudo. Então falamos de tempo de espera, vamos para o tempo de turnaround. É o último, para a gente poder fechar. Tá lá, ó. É o tempo que o processo leva desde a sua criação até o seu término. Leva em consideração o tempo gasto na espera, na alocação de memória, na fila de pronto e, efetivamente, o processamento. E as políticas de escalonamento sempre tentam minimizar esse tempo de turnaround. Então vamos enxergar esse tempo de turnaround lá, que agora vai ficar bem fácil. Olha aqui. Estado de espera, tudo fica mais fácil. Olha lá. Vou mostrar para vocês aqui. Tá aqui, cadê? Olha aqui, ó. O tempo de turnaround é o seguinte. Em que tempo que o processo 1 terminou? Eu não posso tentar ficar verde de repente. Como é que é? No meu produto, na minha toda hora a tela fica verde, volta, verde, volta. Não, aqui não está acontecendo isso não. Está acontecendo aí para todo mundo? Não. O problema do monitor dele lá. Isso aí deve ser por Eu conta já vi isso da... acontecer em outras reuniões do Teams. Isso aí pode ser por conta do link aí de acesso à internet. Ele deve ficar, de repente, um pouco lento. Aí, na troca de uma tela para outra, pode estar acontecendo isso. Mas aí eu espero. Tá aparecendo para você aí o tudo bem, pode agora? continuar então. Não, então pode continuar. Tá legal. Que aí, qualquer dúvida depois, esse vídeo vai estar gravado. Aí você pode entrar no vídeo e assistir sem essas trocas de telas verdes aí. Tá bom? Não, que eu pensei que era o computador. Não. Eu acredito que seja do acesso à internet. Então vamos lá, para a gente poder fechar aqui. Processo 1. Processo 1 terminou em quanto? Vamos fazer uma marcação aqui para facilitar para a gente enxergar. Ó. Processo 1 terminou aqui, ó, onde está essa setinha verde, não é isso? Então ele terminou no tempo 24, não é isso? Sim. Então o tempo de turnaround do processo 1 é 24 unidades de tempo. É justamente no ponto onde ele para. O que está somando para chegar a esse tempo de turnaround? Olha aqui, ó. Tempo de execução, 5 mais 5, mais o tempo que ele ficou no estado de espera. Então a gente pode dizer aqui o seguinte, ó, que o tempo de turnaround de P1, quanto é que é o tempo de turnaround de P1 mesmo, que a gente viu ali embaixo no gráfico? 5. Não, tempo de turnaround. O turnaround é 24. 24. Então, olha aqui, eu vou pegar um textozinho aqui para colocar aqui só para exemplificar um negócio interessante para vocês. Espera aí. Já estou voltando. Olha aqui, eu vou tentar colocar aqui. Olha aqui. Isso aqui é só para ganhar tempo, tá? Então, vamos lá. Ó. Tempo de turnaround de 24, de P1 é quanto mesmo que a gente falou? 24. 24, não é isso? Então, olha aqui, ó. Vamos colocar o 24 aqui do lado, só para a gente ver, vamos colocar de outra cor aqui. Vamos colocar aqui vermelho. 24 unidades de tempo é o tempo de turnaround de P1. Tá legal? Então, olha só, vê se eu posso dizer isso. Para eu chegar ao meu tempo de espera, que foi aquele que a gente teve mais dificuldade para enxergar ali no gráfico, vê se eu posso dizer isso aqui. Ó. Tempo de espera de P1 é o seu tempo de turnaround menos seu tempo de processador. Olha aqui, ó. Tempo de turnaround, 24. Menos o tempo de processador, 10. Dá justamente o tempo de
espera daquele processo. Olha que coisa fácil. Então, aqui vai dar 14 unidades de tempo. Vê se vocês conseguirem enxergar aí a dinâmica do negócio. Sim. Todo mundo enxergou e todo mundo entendeu no gráfico o que isso significa? Tranquilo? Vamos lá. Qual é o tempo de turnaround de P2? P2 terminou em quanto? Vamos fazer aqui a representação. Ó. P2 terminou em 25, não é isso? E mais um. Vamos lá. Tempo de turnaround menos o tempo de processador dá quanto? Quem é que pode me dizer aí? Dá 20, né? Dá 20 unidades de tempo, que é justamente o nosso tempo de espera. Vê se não foi o que a gente calculou aqui, ó. O tempo de espera dele é 20 unidades de tempo. Tá legal? Vamos lá, P4, P3. P3 terminou em quanto? Vamos fazer a representação de P3 aqui embaixo, ó. Setinha para cima. P3 terminou em 30. Foi? Legal. Então vamos lá, ó. Tempo de espera de P3 vai ser o seu tempo de turnaround de 30 menos o tempo de processador, que é 10. 30 menos 10 dá quanto? 20. Vamos, pessoal. 30 menos 10, 20 unidades de tempo. Maravilha. E por último, P4. P4 era quanto? Qual é o tempo de turnaround de P4? O tempo de turnaround de P4 é aqui, ó, onde P4 terminou, no tempo 19. 19, que é o tempo de turnaround, menos o tempo de processador, que é 5. 19 menos 5 dá quanto? 14. 14 unidades de tempo. 14 unidades de tempo é o tempo de espera. Macetezinho. Que, na verdade, eu vou falar mais para frente para vocês, em alguns casos esse macete não vai funcionar, mas na maioria deles, isso é um macete. Isso aí funciona dessa forma. Você calculou o tempo de turnaround, já tem o tempo de processador dentro do enunciado, que normalmente ele vem, automaticamente você já calcula o tempo de espera, sem erro de uma visão errada do gráfico, você poder se confundir. Tá legal? Todo mundo foi até aí? Sim. Vou interromper aqui o compartilhamento. Vamos encerrar a aula, que eu já tenho uma próxima daqui a pouco. Então, deixa eu botar aqui a câmera de novo. Estão me enxergando novamente? Sim. Então, beleza, pessoal. Com isso, a gente encerra aqui a aula de hoje, onde a gente precisaria falar desses critérios. Só ficou faltando 2 critérios que a gente precisa falar na próxima aula, que é o preemptivo e não preemptivo. Esse eu vou demorar um pouquinho mais para explicar, mas seguindo a minha programação aí, isso já estava previsto para a próxima semana mesmo. Então, a gente vai voltar nesse slide do tema 6, na semana que vem, e depois a gente entra do tema 7, que são os algoritmos de escalonamento. Tá legal? Dúvidas até aí? Não, tranquilo até aqui. Então, beleza. No finalzinho do dia, hoje eu devo estar subindo, depois que eu renderizar esse vídeo, eu devo estar subindo e já vou colocar o link lá para vocês, para que se vocês quiserem assistir novamente, para tirar alguma dúvida e já trazer essa dúvida na próxima semana. Tá legal? Semana que vem. Semana que vem eu acho que cai feriado, né? Eu vou ver direitinho, eu vou informando vocês lá pelo AVA, que eu acho que a gente vai respeitar esse feriado sim, nosso calendário está respeitando. Tá legal? Acho que vai ser terça e quinta da semana que vem, provavelmente não vai ter aula. Mas aí eu vou mandar um e-mail para todo mundo avisando isso aí com mais certeza depois. Tá bom? Vou encerrar aqui a gravação.